Custo de vida, emprego e desemprego, cesta básica, tarifas públicas, salário mínimo. Agora, na Brasil Atual, a análise do DIEESE. E nós vamos fazer contato agora com o sociólogo do DIEESE, Luiz Ribeiro. Bom dia, Luiz. Bom dia, Glauco. Tudo bem? Tudo certo. Alô? Luiz, uma pesquisa do DIEESE, feita aqui com base nos dados do mediador do Ministério da Economia, mostrou que, apesar do contexto adverso de uma situação de retração econômica elevado, nível de desemprego, os trabalhadores vêm demonstrando uma certa resistência nas negociações coletivas. Que dados você destaca desse levantamento, Luiz? Oi, Glauco. Bem colocado, é exatamente isso, né? Os dados que nós coletamos a partir do mediador, eles têm que ser vistos nesse contexto, no contexto de uma grave crise econômica, né, com elevada taxa de desemprego, queda da atividade econômica, aumento dos preços, né, principalmente preços de alimentação, né? Então, esse é o cenário, digamos assim, catastrófico, né, por assim dizer, de 2020. Mas, à luz desse cenário, quando nós analisamos as negociações salariais, as negociações dos reajustes, nós observamos que o quadro não é tão negativo quanto poderia ser, né, digamos assim, né? Um dado talvez mais relevante para exemplificar o que a gente constatou é que pelo menos 72% das negociações analisadas, né, em 2020 conseguiram ao menos repor a inflação, ou seja, são os 43% que tiveram ganho real no período, somados aos 29% que conseguiram o INPC, né, o reajuste do INPC nas datas bases. E quando a gente pega os dados estratificados por mês, Luiz, a gente pode observar aqui que o melhor resultado do ano é em junho, né, quando 53% dos reajustes ficaram acima da inflação e somente 14% abaixo. O pior foi registrado em janeiro, quando ganhos reais foram observados em 30% das negociações e perdas em 36%, ou seja, o resultado de um mês anterior à pandemia. Então, as dificuldades nas negociações coletivas para os trabalhadores, de uma forma geral, elas já são anteriores, na verdade, à pandemia, né, Luiz? Decorrem principalmente por conta desse desmonte da legislação trabalhista que vem sendo promovido desde 2016? Exatamente, acho que uma boa parte pode ser atribuída a isso. Também é preciso lembrar que a economia brasileira, antes da crise do coronavírus, não estava aquela pujança, digamos assim, né? Porque a gente já percebia que a recuperação econômica, desde a recessão de 2015, 2016, ela vinha muito lentamente e não tinham indicadores muito seguros que a economia ia deslanchar. Para falar especificamente dos reajustes, a gente observava já no final do ano passado, no final de 2019, uma piora relativa, assim, outubro, novembro, dezembro, já estavam dando sinais que o quadro estava piorando e que vai se refletir nesse ano no resultado de janeiro, exatamente. E é também bem interessante que você destacou, né, na sua fala agora, que junho, em plena pandemia, né, nós já tivemos um resultado diferente, né, um resultado em que a maior parte das negociações conseguiram um ganho real, né. Uma parte disso é atribuído à inflação baixíssima, né? Foi o ponto mais baixo da inflação, né? Pelo menos para as datas bases, no mês de junho. É possível, com base nesses dados, a gente projetar como serão as futuras negociações coletivas, né, já que devem envolver, além da questão do reajuste salarial, também outros itens, como a gente viu, inclusive, em outros estudos do DIEESE também relativos, por exemplo, à questão da proteção da própria saúde do trabalhador. Você acha que daqui para frente também outros itens vão passar a ser incluídos de forma um pouco mais rotineira nas negociações coletivas, Luiz? Eu acredito que sim, porque o quadro, né, como nós observamos, ele é complicado, né? As categorias estão conseguindo aumento real, né, pelo menos, ou conseguindo repor a inflação, mas tem uma série de dificuldades, né, no contexto. A gente observou algumas categorias, por exemplo, os bancários, eles fecharam recentemente a sua convenção coletiva,
eles não conseguiram um aumento real neste ano, mas eles conseguiram já deixar acordado um aumento real para o ano que vem. E em contraparte, a contrapartida foi manter todas as cláusulas sociais, né? Então, tem esse contexto, né, um contexto que é ruim, as categorias estão lutando para manter suas garantias. A gente precisa também levar em consideração que no segundo semestre, negociam as categorias mais fortes, né, as categorias com maior capacidade de mobilização, né? Então, é uma coisa que precisa ser vista, né? Como que agora, nesse momento, essas categorias vão negociar seus acordos e suas convenções coletivas. Agora, esses resultados também mostram, Luiz, de certa forma, a importância da organização coletiva, já que o governo e também boa parte da classe política tem buscado, inclusive por meio de mudanças na própria legislação, incentivar, estimular a negociação individual sobre a negociação coletiva? Exatamente, Glauco. Esse é a diretriz do governo, ou dos últimos dois governos, né, esse e o do Temer, assim, foi o de incentivar a negociação individual em detrimento da negociação coletiva, apesar de todos os argumentos pró-negociação que a gente podia observar nos discursos, né? Mas é isso, exatamente. Se não fosse a ação do movimento sindical, muito provavelmente a situação da classe trabalhadora seria muito pior, né? Esses resultados dos reajustes mostram isso, né? Nós estamos destacando isso, né? Que apesar do cenário catastrófico de 2020, né? A ação sindical conseguiu, ao menos, a recomposição do poder da inflação, da perdas inflacionárias, né? No período, né? Tá certo, Luiz. Muito obrigado pela sua participação aqui no Jornal Brasil Atual e até a próxima. Eu que agradeço. Um abraço, Glauco. Abraço. Conversamos aqui com o sociólogo do DIEESE, Luiz Ribeiro.